Seja bem-vindo, você que está chegando, seja bem-vindo. Eu quero falar com você algo muito especial hoje. Para você ouvindo essa palavra, isso vai dar confiança, isso vai dar confiança para você viver as promessas de Deus. É possível alguém ter grandes promessas de Deus e estar colocando em risco isso e não viver aquilo que Deus prometeu. Você sabia disso? Mas se Deus está te colocando aqui, é para fortalecer a sua fé e dizer que tudo aquilo que sobre você tem sido falado, tudo aquilo que sobre a sua vida tem sido revelado, vai acontecer. Agora, eu vou dar uma palavra de alerta aqui. Por quê? Porque existem coisas que nós precisamos saber para não perder a promessa de Deus. Toda promessa existe um processo. O som está meio alto aí, né, gente? Deixa eu abaixar o microfone aqui. Mas toda promessa existe um tempo. Toda promessa existem algumas coisas, né? Eu vou acertar só o som aqui, gente. Toda promessa existem algum processo. Existe algum processo para acontecer. Você está vendo? Em toda promessa existe um processo. E Deus estava me dizendo que no meio do processo, muitos aqui estão desistindo. No meio do processo, alguns aqui estão se esquecendo que Deus, Ele mais interessado do que cumprir a promessa, Ele está interessado em você. Deus está interessado em você. Escute bem, existem pessoas que estão correndo risco, você não, você está aqui e está recebendo a palavra de livramento. Existem pessoas que estão correndo o risco de não viver a promessa, de não viver aquilo que Deus profetizou na sua vida, aquilo que Deus revelou na sua vida, por algumas coisas que eu vou pontuar aqui. Primeiro, Jesus precisa ser gerado em você para você estar pronto, estar pronta para viver a promessa. Você está vendo? E uma outra coisa, tem pessoas que querem viver a promessa, mas longe da presença de Jesus. Então, eles querem que Deus cumpra a promessa, mas eles ficam longe da presença de Deus. Sabe? E esse não é o melhor de Deus para você. Então, toda vez que você recebe uma palavra profética, você deve entender algumas coisas que eu vou falar com você aqui. Você está vendo? Primeiro, sempre que Deus vai fazer uma coisa grande, sempre que Deus vai fazer alguma coisa impossível, Ele primeiro envia uma palavra. Escreve aí, eu quero que você participe dessa palavra e nós vamos orar. Deus estava falando comigo que muitas pessoas aqui estão perdendo a fé no que Deus falou. E sempre que você está perdendo a fé, Deus vai te enviar uma palavra. Sabe? Eu passei por muitos momentos já na minha vida, né? Eu fiz meus 36 anos, né? Então eu já vivi algumas coisas e sempre que a minha fé estava baixando, sempre Deus me enviava uma palavra. Ou através de um sonho, de uma visão, de uma revelação, ou até através de alguma pessoa. E você não entrou aqui por acaso, não entrou. Não, você entrou aqui porque você já tem promessa e você está desacreditando da promessa. Você já tem promessa e você está passando um momento de incredulidade. Esse momento vai passar. Agora, eu quero pontuar aqui com você. Primeiro, quando você tem uma promessa, primeira coisa, quando você tem uma palavra, isso é o suficiente. Por quê? Porque Deus não é menino, porque Deus não se arrepende daquilo que Ele fala. Quando Deus revela, quando Deus fala, é porque Ele vai fazer. Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, o anjo desceu, né, para falar com Maria e começou a anunciar o nascimento de Jesus. Eu tenho 4 coisas para falar para você aqui. Você que está passando por um período onde a sua fé está em baixa. Você está passando por um período, por dias de incredulidade. Essa palavra é para você. E para você também que já sua fé não está tão em baixa assim, vai ser importante você receber essa palavra para momentos que nós passamos. Então a primeira coisa, o anjo desce e traz uma notícia para Maria. Traz uma informação celestial para Maria. O quê? Jesus vai ser gerado em você. Né? Ok. E quando o anúncio do nascimento de Jesus acontece,
Maria quer saber faz uma pergunta que muitos de nós queremos saber. E nós vamos entrar na segunda coisa aqui que eu quero falar com você. Muitas pessoas querem saber se Deus falou comigo, Deus revelou o que Ele vai fazer na sua vida. Mas nós queremos saber o quê? Como Deus vai fazer. Não é verdade? Quando Deus fala para você uma coisa impossível, quando Deus te faz uma promessa grande, é uma cura, é um milagre, é algo impossível para você porque a situação já se complicou. Deus fala, eu vou vir na terra e vou desembaraçar. Ó, Deus já está falando. Deus está falando aqui com alguém. Deus vai descer na terra e vai desembaraçar o que está embaraçado. Mas o que acontece? Pessoas recebem a palavra e, primeiro, se afastam da presença de Deus. Segundo, quando você recebe uma palavra, você precisa entender que existe um tempo para essa palavra acontecer. Ó, essa revelação que eu vou falar com você está no livro de Lucas, no capítulo 1. E quando Maria recebe uma palavra, ela recebe a palavra de quem? De um anjo. Isso não é uma palavra sobrenatural? Mas mesmo assim, sendo uma palavra sobrenatural, o sobrenatural teve que aceitar, teve que se submeter, vamos dizer assim, a um processo natural. Você está vendo? Qual era o processo natural? 9 meses de Jesus sendo gerado no ventre de Maria. Você já ouviu falar? Tem pessoas que falam assim, você está com tanta pressa por quê? Você levou 9 meses para nascer? Por quê? Porque o processo é assim, você recebe uma palavra e depois você tem que o quê? Você tem que aceitar a vontade de Deus. Você está vendo? Primeira coisa que Deus está falando aqui com você. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa grande, sempre que Deus vai fazer alguma coisa impossível, Ele primeiro envia uma palavra. Você está vendo? Quando Deus quer transformar a vida de uma pessoa, quando Deus quer trazer uma grande bênção em uma empresa, quando Deus quer fazer algo extraordinário numa igreja, quando Deus quer fazer algo extraordinário em um lugar, primeiro Ele envia uma palavra. Você está vendo? Segundo, você precisa aceitar e se comprometer com a vontade de Deus. O que Maria diz? Maria diz assim, faça-se em mim conforme a sua palavra. Sabe o que acontece? É que às vezes nós estamos recebendo uma palavra de Deus e a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. A gente não quer deixar Deus ser o Senhor. Não quer deixar Deus, Ele cumprir o propósito dEle na nossa vida. Mas a gente às vezes quer criar fantasia na nossa cabeça e quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Isso vai ser ruim para você e isso também não vai contribuir nada com o plano de Deus. Então o que Deus está falando aqui? Se você quer sua vontade, sabe? Então esse é o seu processo agora. Você precisa esperar e você precisa ter a revelação do que Deus quer para você. De qual é a vontade de Deus na situação. Por exemplo, se tem alguém com problema no casamento, a palavra geral, tem a palavra geral, é uma palavra específica. A palavra geral é que Deus quer restaurar o casamento. Você está vendo? Agora Deus também tem uma palavra específica. A questão é, você já orou para saber qual é a vontade de Deus na situação? Você já orou para ter sabedoria para resolver uma situação? Você já buscou confirmações de Deus? E Deus pode falar de diversas formas. Deus está usando essa oração para falar aqui com alguém. Porque tem pessoas aqui que já receberam palavra. Tem pessoas aqui que receberam palavra sobrenatural, mas não está entendendo que mesmo sendo uma palavra sobrenatural, algumas coisas precisam entrar em um processo natural. Jesus levou 9 meses para ser gerado no ventre de Maria. E depois disso, Jesus ainda ficou 30 anos para começar o ministério dele. Eu estou todo arrepiado. O poder de Deus está aqui. Deus está falando com alguém. Deus estava me dando essas revelações em Lucas capítulo 1. Acho que eu fiquei tão empolgado, né, que eu falei, eu vou falar também lá na oração. Eu falei, eu vou ficar de pé e vou falar. Olha aí, Deus está falando aqui com alguém. A palavra que você recebeu foi de Deus. A palavra que você recebeu está de pé. Agora, mesmo sendo uma palavra sobrenatural, o anjo desce e fala com Maria. Ó. Mesmo sendo uma palavra sobrenatural, vai ter que se submeter a um processo natural. Você está vendo? Jesus, depois de 30 anos, começa o seu ministério. E mais, dos 12 aos 30 anos, não tem registro de Jesus. Você está vendo? Não tem registro do que Jesus estava fazendo. Porque tem coisas que Deus vai te preparar no secreto. Você está vendo? Ó, primeiro você busca no anonimato, no secreto, e depois Deus te honra no público. Você já viu isso na palavra? E Deus estava me dizendo uma coisa aqui. Tem pessoas aqui que estão errando, que estão desfalecendo no tempo de espera.
Mas essa palavra que você está ouvindo aqui agora tem poder suficiente para te levantar. Essa palavra que você está ouvindo aqui agora tem poder suficiente para te fortalecer. Você está vendo? E você, compartilha essa palavra com alguém, porque é resposta, é confirmação de Deus para alguém. Então essa terceira coisa é muito importante. Nós estamos falando agora o tempo de espera, né? E eu coloquei uma coisa aqui no meio também, o como. Então primeiro, Deus vai fazer uma coisa grande, Ele revela para você, uma coisa impossível, um milagre, uma transformação da vida de alguém, ou transformação de um lugar. Deus vem e Ele anuncia. Sempre que Deus vai fazer uma coisa grande, Ele anuncia antes. Você está vendo? Foi assim, Deus anunciou o nascimento de Isaac. Abraão não queria deixar a sua herança para o seu mordomo, né? O seu servo Eliezer. E Deus fez uma promessa para Abraão. Depois, uma teofania de Deus. Deus se manifesta para Abraão e um ano antes... eu estou sentindo o poder de Deus. Um ano antes da promessa, Deus aparece e fala: Abraão, vai acontecer sim. Sara já estava tão desacreditada. Olha aí, Deus está comunicando com alguém aqui. Sara estava tão desacreditada que fala: eu acho que não vai acontecer mais não. Né? Como se fosse assim. E quando Deus fala assim, um daqueles homens lá de Lucas, de Gênesis 18, um daqueles homens falam assim: certamente daqui a um ano, Sara, sua mulher, terá um filho. Você está ouvindo? A Bíblia fala que Sara riu no capítulo 18. Mas no capítulo 21, eu estou sentindo uma graça. No capítulo 21, Sara riu de novo, mas agora já riu com a promessa nas mãos, com a promessa no colo. Deus está falando aí: você vai ver o que eu vou fazer na sua vida esse ano. Você vai ver o que eu vou começar a movimentar nesse ano. Tem gente aqui que vai se converter, que você está orando há muito tempo. Tem enfermidade no seu corpo que vai sumir, a hora que você menos esperar, o milagre aconteceu. Você está vendo? Tem libertação aí na sua vida. Há algo aí que você, sabe, você está orando por isso e parece que Deus não responde. Você vai ver Deus quebrando a cadeia, estourando o cadeado, colocando você nas condições da vitória, para o nome dele ser glorificado. Agora, o que acontece? Primeiro, Deus anuncia, você tem que aceitar do jeito que Deus quer, não vai ser do seu jeito, não. Maria falou o quê? Faça-se em mim conforme a tua palavra. Agora, se você recebe uma palavra de Deus, você quer viver do jeito que você quer viver no pecado, ou você não quer buscar uma orientação de Deus, quer fazer da sua cabeça, então você não tem que cobrar que Deus não cumpriu a promessa. Você está vendo? Não. Esse período de espera, Jesus está sendo gerado em você. Ele está preparando você para a promessa. Por quê? Deus não tem problema de fazer aqui, externo. Não. Ele quer. Se Deus falou assim comigo, fala, eu falei o quê? Na mensagem de ontem, né? Estava ministrando na igreja. Deus falou assim comigo, fala que quando alguém permite ser tratado por dentro, eu vou cumprir tudo do lado de fora. Tudo o quê? Tudo que Deus já tem reservado, tudo que Deus já tem preparado para você. Você está vendo? E uma outra coisa que nós falamos aqui, e já nós vamos orar. Você recebe uma palavra sobrenatural, você aceita o que Deus tem, aí tem o tempo de espera, mas tem outras pessoas que começam agora a ter uma outra barreira. Qual? Estou falando aqui das barreiras, quebrando essas barreiras para você viver a promessa. A outra barreira é, você quer saber como. Sabe? A resposta é: eu não sei como. Mas eu só sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está ouvindo aí? Você quer saber como? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. É o Espírito Santo que vai fazer. É o poder de Deus que está te tocando agora. É o poder de Deus que está entrando na causa. É o poder de Deus que está agindo. Você quer saber como? A resposta não sabe? A pergunta para o seu como é: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Escreve aí no chat, escreve também nos comentários. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não sei como, mas eu só sei que ele me prometeu. Você está ouvindo? O Espírito Santo trouxe alguém aqui para relembrar uma promessa, para renovar a promessa e não deixar essa incredulidade entrar no seu coração. Você está vendo? Se creres, verás a glória de Deus. Tem pessoas aqui que já têm palavra, mas devido às circunstâncias, nessa virada de ano, Deus tinha falado assim comigo, nessa virada de ano, muitas coisas aconteceram. Nessa virada de ano, muita treva,
muita coisa ruim aconteceu. Mas nós não somos crentes para ficar olhando só treva, não. Não. Se você está vendo só treva, tem alguma coisa errada. Eu sei que nós vemos a treva, nós vemos sim. Mas, sobretudo, você tem que ver a glória do Senhor. Sabe, o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti, ó, a glória do Senhor vem surgindo. E a glória do Senhor vem nascendo sobre alguém que está aqui. O que Deus prometeu aí, viu, Ângela? Promessa antiga. Tem gente que fica muitos anos, tem gente que fica 25 anos, tem gente que fica 15 anos, tem pessoas aqui que estão há 17 anos, esperando a promessa, sabe? E agora que está bem próximo, Deus estava falando comigo assim, ó, 2024 na Terra vai ser um ano de muito desafio, mas aqueles que são meus eu vou guardar. Aqueles que são meus eu vou guardar e eu vou abençoar. Pode escrever isso daí. Você vai ver muitos lugares falando sobre isso, porque Deus começa a comunicar com seus servos. Deus começa a comunicar com seus amigos, com seus servos, os profetas. Deus começa a comunicar o quê? Vai ser um ano de desafio, mas aqueles que são meus eu vou guardar e vou abençoar. Você está vendo? Uma outra coisa aqui que nós falamos foi que mesmo sendo sobrenatural, tem um processo natural. Escute bem, ao ouvir essas palavras aqui, Deus está te fortalecendo aí. E eu quero dar um bônus aqui. Eu falei 1, 2, 3, 4. Eu falei 5 coisas aqui. 5 barreiras que estão impedindo você de viver a palavra, viver a promessa, viver o que Deus te revelou. Não é verdade? Agora eu quero dar um bônus aqui. Um bônus do Espírito de Deus para você e nós vamos orar. Escute bem. Aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 41, diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sabe o que Deus me fala aqui? Quando você se conecta com pessoas, quando você está andando com pessoas que estão dentro do propósito de Deus para você, pessoas que Deus preparou para caminhar ao seu lado, e também lugares que Deus tem para você. Se você está no lugar que Deus quer, e se você está ao redor das pessoas que Deus quer para você, sabe? Vai acontecer um movimento, vai acontecer um estremecer, e você vai ficar cheio, vai ficar cheia do Espírito Santo. Você está ouvindo? Agora, ao mesmo tempo, se você ficar na roda dos escarnecedores, se você ficar na roda daqueles que reclamam, daqueles que criticam, sabe? Se você não está em condições de dar uma palavra de sabedoria para eles no momento, então é melhor você se afastar. Por quê? Porque senão vai contaminar o seu coração. Então, as pessoas em que você caminha junto também têm grande influência na sua fé, no que você está crendo do que Deus falou na sua vida. Por quê? Você tem uma palavra para o seu esposo e parece que seu esposo, sabe? Parece que ele não está reagindo, parece que não está acontecendo. Deus deu uma palavra para sua esposa e parece que a coisa ainda não entrou em movimento. Mas quando você começa a andar com gente que está crendo, gente, sabe? Tem gente que fala, você é louco, né? Olha aí, tem gente que não fala, mas pensa, esse é louco, está vivendo por fé, né? Mas por quê? Porque as coisas de Deus são loucura para os que estão perecendo, sabe? Você está vendo? Mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Agora, você tem que estar tão influenciado pela palavra, você tem que estar tão cheio de Deus, que quando as pessoas vieram com palavras negativas para você, você vai ficar bem posicionado, sabe? E pontualmente, você não vai ficar também jogando palavras ao vento, pontualmente você vai conectar uma palavra celestial para ajudar aquela pessoa, sabe? Muitas vezes eu queria, antigamente, uns anos atrás, eu queria ajudar as pessoas, então eu ficava tentando conectar várias palavras. E agora não, Deus falou comigo, ó, seja mais sábio, né? O que acontece? Você está ouvindo alguém reclamando, ou alguém falando que não vai acontecer, Deus revelou, mas parece que está estranho, não está acontecendo, né? Normalmente tem acontecido bem rápido, tem pessoas aqui que vai acontecer bem rápido, e tem pessoas aqui que esse ano vai ser o ano do movimento de Deus, vai ser o ano dos milagres, vai ser o ano de cumprimento de promessa. E tem pessoas que falam assim, ó, parece que não está acontecendo. E você, primeiro fala, posso orar por você? Porque normalmente se você orar, se você tem uma comunhão com Deus, normalmente Deus vai te dar uma sabedoria, Deus vai te revelar algo, Deus vai te dar uma visão enquanto você está orando por aquela pessoa, sabe? Mas o bom é você esperar um pouco em Deus quando alguém até está reclamando ou está criticando. Você quer saber uma coisa que atrapalha a vida das pessoas, elas não percebem? É quem critica muito a vida dos outros.
que fica falando mal da vida dos outros. Essa crítica e esse falar mal, sabe? Isso aí atrapalha. Isso é um movimento contrário para você receber o que Deus tem para você. Sai fora desse negócio. Se a pessoa vem falar mal de alguém para mim, para começar as pessoas não têm nem coragem, né? Mas se vem falar, eu já vou procurar, de alguma forma, já cortar aquela conversa. Sabiamente cortar a conversa. Você está vendo? Porque Deus não... Isso é uma coisa que fere o coração de Deus. A pessoa pode até estar fazendo a coisa errada. Se você não tem uma palavra de sabedoria para a pessoa, se você não tem uma forma ali de lidar, se Deus está te guiando para falar alguma coisa, ok. Né? Mas normalmente tem pessoas que perdem as bênçãos por pouca coisa. Por quê? Porque Jesus, na verdade, não por pouca coisa, porque Jesus precisa ser gerado no seu coração. Porque Jesus precisa cada vez mais ser gerado no meu coração. Você está vendo? Então, o tempo de espera é onde tudo isso acontece. Onde Deus te dá sabedoria, onde Deus te dá a graça, onde Deus te dá espírito de sabedoria e revelação, como está escrito em Efésios 1:17. É o tempo de espera, é o tempo onde Jesus está sendo gerado, e eu vou falar mais. Deus está preparando você para a bênção e também está preparando o cenário para você, sabe? Aí o que acontece? Deus prepara todo o cenário e encaixa você. Eu quero profetizar, esse ano Deus vai te encaixar. Deus vai te encaixar na sua família, Deus vai te encaixar na sua área profissional, Deus vai te encaixar dentro do ministério, dentro da igreja, dentro do lugar que Ele te direcionou para servi-lo. Você está vendo aí? E Deus vai fazer um grande movimento e surpresa. Esse é um ano de aceleração, sabe? Mas quem vai acelerar? Quem vai acelerar é Deus. Você descansa em Deus e deixa Ele acelerar. Você está vendo? Eu quero orar por curas aqui, por milagres. E como o Senhor tem nos dado ordem, eu vou declarar o Salmo 91. Você está ouvindo? Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Eu tenho um pedido de oração. Coloca aí. Eu tenho um pedido de oração. Então nós falamos aqui hoje de vencer as barreiras para viver a promessa. Vencer as barreiras para viver aquilo que Deus te revelou. Você está ouvindo? Por quê? Quando Deus revela, Ele não brinca de revelar. Não. Quando é a palavra de Deus, meu irmão. Tem gente aqui que só de ouvir aqui, já está fortalecida por Deus. A Bíblia fala que quando Daniel ouviu a voz de Deus, quando Daniel ouviu a palavra de Deus, ele foi fortalecido ao ouvir a palavra. Ao ouvir a palavra aqui, tem gente sendo fortalecida aí. Eu vou falar mais. Tem gente até que você tem orado, que Deus está indo lá. Deus está indo lá na mente de alguém. Deus está indo lá na situação para resolver. Eu via causas aqui que foram feitas armadilhas. E Deus está indo com muita pressa porque precisa resolver uma coisa com urgência. Deus está fazendo uma emergência. Deus está numa emergência agora. Tem uma emergência aqui. Deus está resolvendo algo exatamente agora. Para você que está gravado, está recebendo também. Mas agora é 19h44. A hora que quem pegar gravado, vai, conta nas horas do relógio. Sabe? Dentro de poucas horas. A hora que você está ouvindo aqui, Deus está agindo no coração de alguém e destruindo uma armadilha. Deus estava falando comigo sobre armadilha. Você sabia que quando existe um espírito de encantamento, sabe? O inimigo é estrategista. Deixa eu só falar aqui para destruir. O espírito de encantamento coloca o pensamento errado no coração de uma pessoa. O espírito de encantamento, pensamentos também são espirituais. Eles podem ter 3 fontes. Primeiro, pode ser de Deus. Segundo, pode ser da mente humana. Terceiro, pode ser do inimigo. Agora, eu vi o Senhor dizendo aqui, alguém que não vigiou no mundo espiritual e acabou recebendo uma armadilha espiritual. Um encantamento, um pensamento errado que veio. Para não ficar tão místico, eu vou falar. Um pensamento errado que veio. E toda vez que ele quer pensar certo para resolver a situação, vem o pensamento errado. E Deus está indo lá destruir por causa que você está aqui nessa oração. Você veio buscar de Deus, você não veio buscar de homem. Você não foi buscar em outros lugares. Você veio buscar da parte de Deus. E Deus está indo com muita pressa. Tem uma situação que é pressa, porque senão vai piorar a situação. E Deus está indo lá agora destruindo uma armadilha. Tem gente aqui que está ouvindo e está todo arrepiado, está sentindo o poder de Deus até no corpo físico, Deus está te tocando. Porque Deus está fazendo aqui agora. Eu vi o Senhor dizendo aqui
Você sabe que o inimigo também tem as estratégias, quando a pessoa está às vezes influenciada por um espírito de encantamento, ele começa a dar falsos prazeres para a pessoa. Ele começa a dar prazeres momentâneos. E hoje, no mundo, já descobriram algumas técnicas de falsos prazeres. Você está ouvindo? E aí ele põe esses falsos prazeres para quê? Para a pessoa ficar cada vez mais amarrada em um prazer que não é real. Você está vendo? Então, Deus está destruindo todas as armadilhas agora. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, Deus está destruindo armadilhas. Momento de oração é para isso, gente. Eu falo, Deus, por que o Senhor me fala essas coisas sempre nessa oração? Deus falou comigo, oração é batalha, é guerra. Você está ouvindo? Mas é uma guerra que nós vencemos, porque Jesus já venceu por nós. Você precisa, no momento de oração, se apropriar daquilo que Jesus já disse que é seu. Vamos orar? Pega essa palavra de novo. Sempre que Deus vai fazer uma coisa grande, Ele envia uma palavra. Você precisa se aceitar e se comprometer com a vontade de Deus. Depois tem o tempo de espera, né? E como? Eu não sei como, mas só sei que Deus vai fazer. E depois, mesmo sendo sobrenatural, tem um processo natural. E o bônus, as pessoas que você se conecta podem tanto influenciar você para o bem, para a vontade de Deus, mas também pode pender você para sair fora do que Deus quer para você. Então, vigia na terra. Ó, é bem simples assim. Fica bem ligado aí. Por quê? Se você se conectar com pessoas que estão ligadas ao seu propósito, vai acontecer o quê? Um estremecer. Aqui, versículo 41 diz que quando Isabel saudou Maria, a criança no seu ventre estremeceu. Quando você se conecta... eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando aqui com alguém. Quando você está conectado com gente que é de Deus na sua vida, com gente que tem conexão do propósito de Deus na sua vida, com gente que sabe que está amando Jesus. João Batista, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, ele é o que prepara o caminho para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus. E sabe, nós somos essa geração que estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. E o que acontece? Tinha uma conexão de propósito de João Batista com Jesus. Você está vendo? Então, quando alguém aqui da terra também tem uma conexão de propósito com você, sabe? Quando você se conecta com aquela pessoa, tem algo dentro de você que estremece. Sabe? Tem um poder de Deus, tem algo diferente que te toca. Sabe? E o que acontece? Até pessoas ao seu redor, tanto você fica cheio do Espírito Santo, e até pessoas ao seu redor vão ser cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque aconteceu ali uma aliança sobrenatural, um compromisso, um encontro sobrenatural. Você está vendo? O que Deus mais ama na terra são pessoas. E Ele gosta de conectar pessoas para fazer o extraordinário. Hoje eu vou declarar o Salmo 91, uma outra versão. Eu tenho lido um pouco a mais essa versão, nova versão transformadora, né? É bom trocar a versão da Bíblia por algum tempo para a gente desfrutar melhor das riquezas da palavra, não é verdade? Então eu vou declarar o Salmo 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito. Jesus, coloque suas mãos, Jesus. Voltou? Aquele que habita, vamos começar de novo, né? Voltou aí, pessoal? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos para que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com suas mãos, para que você não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará os leões e cobras,
esmagará os leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Antes de orar, eu quero falar aqui. Escute bem. Tem pessoas aqui que eu vou profetizar, estavam correndo o risco de não viver a promessa que Deus tem para você. Tem pessoas aqui que estavam correndo o risco, não estão mais, estavam correndo o risco de não viver a promessa que Deus fez para você. Por quê? Porque não estava deixando Jesus ser gerado em você. Você está vendo? Porque não estava aceitando o tempo da espera. E outros aqui, Deus vai ajustar. Não sei se alguém aqui interpretou errado uma palavra que recebeu. Por exemplo, eu sempre ensino que, na igreja ontem até falei, as pessoas recebem uma palavra: Deus tem um novo lugar para você, sabe? Mas se você não discernir, você vai achar que o lugar é um lugar físico, quando Deus está falando de um lugar espiritual. Pode ser lugar físico? Pode. Mas você precisa discernir qual é esse novo lugar que Deus tem para você. É um lugar físico ou é um lugar espiritual? Você está vendo? E aqui eu vou falar. Deus fez uma promessa para um povo entrar na terra prometida. O povo não entrou, mesmo Deus profetizando para eles. Sempre falo aqui. Deus profetizou e eles não entraram. Por quê? Porque ficaram murmurando e não creram. Moisés, esse povo só me desagrada. Esse povo não confia em mim. Quer dizer, se eles apenas tivessem confiado, eles teriam herdado a promessa. Eles teriam vivido o plano de Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui. Sempre que Deus tem uma promessa, que Deus libera uma palavra, não é por qualquer coisa, não. Deus sempre tem um objetivo maior. Por exemplo, a vinda de Jesus. Você está vendo? Olha o propósito maior. Ele veio para salvar todo aquele que estava perdido. Ele veio para desfazer todo o poder do inimigo. Você está vendo? O Filho do Homem foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Você vê? Jesus curava, ensinava e pregava. Você vê que sempre tem um propósito espiritual. Quando Jesus curava, ele já estava trazendo benefícios aqui para esse mundo. Mas quando Jesus ensinava e pregava, ele também estava trazendo benefícios aqui para esse mundo. Mas ele estava falando, existe um reino, existe algo espiritual e existe algo maior. Quando Jesus é gerado em você no processo, sabe, você vai ter essa consciência espiritual, que é o que eu falo em um capítulo do nosso livro. E aí você vai desfrutar do propósito que Deus tem com você aqui nessa vida, mas não vai se apegar, vai entender que existe algo maior. Você vai desfrutar da saúde divina, você vai desfrutar da vida, da liberdade em Jesus. É porque liberdade sem Jesus não é liberdade. Eu gravei um vídeo aqui. Descubra se você é livre de verdade. Vou estar falando lá. E o que aconteceu? Vou deixar aqui o primeiro comentário fixado desse vídeo da liberdade, para você descobrir se é livre de verdade. As pessoas falam, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Tá, então você vai redescobrir. Vou colocar aqui nos comentários e compartilhe com alguém. Então, o que Deus está falando com você aí? Continua confiando. O que Deus está falando com você? Hoje aqui todas as barreiras foram destruídas e você foi fortalecido. Você foi fortalecida por Deus e Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer algo grande, algo impossível. Lucas agora capítulo 1:37, e nós vamos orar, fala assim que para Deus nada é impossível. Você está vendo? Essa versão que eu estou hoje fala, porque para Deus não há nada impossível. É isso mesmo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada vida. Pai, por cada pessoa que tem uma promessa aqui. E o Senhor trouxe aqui para livramento, para não desfalecer. Eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um agora. Espírito Santo, libera agora o seu poder. Pai, fortalece a cada um enquanto ouve essas palavras. Aqueles também que vão pegar gravado, a hora que eles entrarem aqui no primeiro segundo, que o Senhor já toque com o seu poder. Faça algo novo, algo diferente, Pai, através dessa oração, através do seu poder.
Pai, libera o seu poder agora sobre cada um que está aqui ouvindo, sobre cada um que está aqui recebendo. Pai, se existe alguém aqui que estava pensando em desistir, se tem pessoas aqui que não estavam acreditando mais na promessa, se existe alguém aqui, Pai, que já está cansado de orar para receber uma cura, eu peço que o Senhor faça agora. Libera agora uma unção para milagres, uma unção para desatar nós, para desembaraçar e para colocar em movimento cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Deus está liberando o poder dele agora na sua vida. Deus tem te sustentado. Deus tem te sustentado de armadilhas de noite. Deus tem sustentado a sua saúde. Ó, tem pessoas aqui que Deus tem te sustentado durante a noite. Tem alguém aqui, ó, essa noite, Deus acabou de falar aqui para mim. Essa noite te deu uma dor tão forte no peito e você acordou assustada. Ó, tem alguém aqui. E Deus falou que te livrou de algo grave aí. Você estava com uma dor forte no peito e Deus te livrou de alguma coisa grave. Você está vendo? Estava com uma dor no peito. Eu via como se fosse um ataque assim. Eu senti até. Você está vendo? E Deus está falando que Ele te livrou de um ataque. Ele tem te livrado e Ele está assim na sua vida. Ele está assim vendo. E Satanás não vai mais atrapalhar, não vai mais roubar as promessas, nem vai roubar suas forças, nem vai roubar pessoas, ó, nem vai roubar pessoas que são para serem conectadas com você. Agora, faça uma oração perigosa. Deus, se tem alguma coisa que eu estou fazendo, ou se tem alguma pessoa que eu estou andando que não é da sua vontade, pode tirar, Pai. Pode tirar da minha vida. Mas se é da sua vontade, traz um renovo. Se é da sua vontade, libera o seu poder. Se é da sua vontade, começa a colocar tudo no lugar. Sabe? E às vezes não vai ser instantâneo. Tem coisa que Deus faz rápido. Eu posso orar aqui, se tem alguém aqui doente, fica curado. Muitas vezes tem acontecido aqui nas orações, instantâneo. Mas tem coisas que Deus precisa de um processo. Sabe? O inimigo está soprando na mente de pessoas que estão aqui, falando assim que está demorando, que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer. Esse pensamento está errado. Você está vendo? Tem coisas que Deus fala, é um processo de restauração, é um processo de cura. E Deus vai deixar melhor do que estava antes. Você está ouvindo? Deus está palestrando com alguém, Deus está falando com alguém aqui. Vai ficar melhor do que estava antes. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então, não vai pelo conselho dos ímpios. Eu sei que existe muita gente, deixa eu explicar isso melhor. Existe muita gente boa, gente com consciência, né? O pior é que existe às vezes até crente que está dando conselho errado. Sabe? Ah, não, ó, esquece esse casamento aí, parte para outra. O que é isso? Que tipo de conselho é esse? A Bíblia fala lá que Deus ele odeia o divórcio. Eu sei que em alguns momentos, talvez na sua vida de alguém que já aconteceu, aí é outra história. Aí Deus ele pode restaurar de outra forma, realmente não deu certo, sabe? Mas você tem que você tem que orar e buscar a restauração de Deus. Você está vendo? Então você não vai desistir não. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus me permitiu estudar alguns anos sobre questões emocionais, uma época atrás. Né? Creio que não foi por acaso. Estudei psicologia um tempo, 3 anos, né? Depois outras coisas. Agora, escute bem. Tem uma coisa que eu vou falar mais do lado espiritual que se chama laços de alma. Quando alguém, por exemplo, tem um relacionamento e outro relacionamento, ela vai ter um grande desafio de pensamentos, de sentimentos, emoções, instintos também. E vai precisar de uma libertação para entrar em um novo relacionamento. Você está vendo? Porque já teve um casamento. Você está vendo? Mas, então quer dizer, Deus pode também dar uma nova oportunidade, um novo casamento. Até pode. Não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que a mentalidade não é essa. Ah, não deu certo aqui? Parte para outra. O que é isso? Você não é crente, não? Depois fala, Deus não cumpriu a promessa. Ué, mas claro que não cumpriu. Deus está mais se importando com você do que com a promessa. Deus está falando, você tem que estar mais comprometida comigo, mais comprometido comigo, e não dar ouvido ao conselho dos ímpios, ou até, às vezes até crente dando conselho errado. Gente, casamento é coisa séria. Casamento é aliança, é compromisso. Representa Jesus e a igreja. Então, toma um pouquinho mais de cuidado. Ah, mas tem gente aqui, por exemplo, se tem gente aqui que já foi casado, já está no outro casamento, é outra história, eu não estou falando isso. Não estou falando isso não. Você está ouvindo?
Não estou falando isso. Mas eu estou falando assim, não fica nesse conselho dos ímpios. Ah, não deu certo? Hashtag parte para outra. O que é isso, meu irmão? Deus vai restaurar a sua casa. Você precisa colocar isso em oração. Você precisa lutar, sabe? E você não vai desistir, não. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Ele está quebrando obra de encantamento. Ele está quebrando estratégias do inimigo. Você sabe? E pega essa oração aqui do começo, porque Deus já inspirou várias palavras aqui que eu creio que vão te abençoar. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Olha aí. Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. O nosso livro, ó, você pode pegar aqui na descrição. Eu estou sem o livro perto aqui agora, mas aqui na descrição. No nosso livro, eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida, tá? Então eu creio que vai ser especial. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, se Deus estiver falando com você sobre isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Opa.